Doutora Eliana Galvão, seja bem-vinda. Boa noite, Roberto. Muito obrigada por essa oportunidade. Que nós tenhamos um ano de 2003 repleto de saúde e de vitórias, né? Muito obrigada mesmo. A doutora sempre trazendo informações importantes para o pequeno e médio empresário, né? Empresário sofre muito nessa cidade, nesse país, né? É coisa bastante complicada. E aí, com a mudança de governo, ainda vem toda essa expectativa, será que vai mudar alguma coisa? E ela me trouxe uma relação aqui que eu não sabia, a restituição do ICMS na conta de energia. Tem isso, doutora? Tem a possibilidade. Como nós estávamos conversando, o grande empresário ele tem toda uma assessoria, né? Então, as teses mais modernas, mais atuais, ele sempre está informado. Então, ele tem funcionários e colaboradores que, às vezes, têm essa função específica de fazer esses levantamentos. O pequeno empresário, ele já tem muita dificuldade. Aquele dono de salão de cabeleireiro, dono de uma padaria, de um bar, de uma adega, de uma pequena retífica, de uma funilaria, essas pessoas têm mais dificuldade. Então, o nosso objetivo aqui é, de repente, despertar a curiosidade por uma questão que pesa muito, né, sobre os ombros dos brasileiros, que é a questão tributária. Então, o Supremo Tribunal Federal, ele reconheceu a possibilidade de você pedir a restituição daquilo que você pagou a mais de ICMS sobre a conta de energia elétrica, né? Então, veja bem, o cálculo do ICMS, ele tem que ser feito, imposto de circulação de mercadorias, tem que ser feito em cima do consumo. Só que, quando é emitida uma conta de energia elétrica, se calcula o ICMS não só em cima do consumo, mas também sobre o gasto com a rede de transmissão de energia. Então, o ICMS é calculado a maior. Então, se ingressou com uma ação, demorou anos e o Supremo Tribunal Federal reconheceu. Então, você pode pedir aquilo que você pagou a mais de ICMS, você pode pedir a restituição, né? Então, os últimos anos? 5 anos. Então, tem um prazo de 5 anos. Então, de 2018 para cá, né, você pode pedir. Então, como é que você faz isso? A gente recomenda que aquele pequeno comerciante, ou a pessoa física também, você, a gente pode pedir a restituição daquilo que a gente pagou a mais. Por exemplo, aqui na TBL, eu não sei o seu gasto com energia elétrica. Então, você pode fazer um cálculo, procurar o seu advogado de confiança, o seu contador, para que ele faça um levantamento, faça um laudo, e você pode pedir de forma administrativa, ou seja, na Secretaria da Fazenda. Você não vai entrar com uma ação contra a EDP, não. Você vai na Secretaria da Fazenda, vai demonstrar através de uma planilha que nos últimos 5 anos você pagou X a mais de imposto e você vai pedir a restituição, a devolução devidamente corrigido. Doutora, o Miguel Gomes está dando um alô para nós e está nos assistindo lá do Acre. Isso não vale no Brasil todo, então a pergunta, ele lá do Acre, Miguel Gomes, se ele tiver uma empresa, ele também pode fazer isso? Sim, ele pode pedir. É uma decisão nacional. Que foi o Supremo Tribunal Federal que reconheceu, então você procura o seu advogado, né, mais o seu contador, para que ele faça um levantamento, inclusive do tribunal, e pode ser na via administrativa, Secretaria da Fazenda. E aí precisa ver na legislação do Acre estadual, porque eu não conheço a legislação lá, como é que é feito o cálculo, tá? Da base de cálculo, porque é estadual, e havendo essa demonstração, há a possibilidade de se pedir a restituição, tá?
Para deixar mais claro. Um bom dinheiro. Dependendo da situação, sim. Por exemplo, eu, na minha residência, talvez, se eu fizer um levantamento, né, eu vou optar, não, o valor não é tão alto, então eu prefiro deixar para lá. Mas numa pequena empresa, um pequeno comerciante, ele faz esse cálculo e às vezes ele tem 10, 12, 15 mil reais para receber, né? Aí o que se vai fazer? Nós temos duas vias. O que não for claro, você pergunta que às vezes para mim é claro e para quem está ouvindo não. Você primeiro precisa de uma planilha, de um estudo. Então vai procurar o seu profissional, o seu contador, o seu advogado para ele te orientar. Ele vai fazer uma planilha demonstrando, você vai ter que levantar as últimas 5 contas, 5 anos de contas de fornecimento de energia, vai fazer uma planilha demonstrativa, você pode pedir direto na Secretaria da Fazenda, isso chama pedido administrativo. Se foi negado, aí você entra com uma ação judicial, tá? Você vai entrar com uma ação judicial na vara da Fazenda Pública e aí você vai pedir. Aí eu digo o seguinte para os advogados que estão me ouvindo, né? E a gente sempre discute, nada é muito claro no direito. Você vai ganhar ação porque isso já teve um reconhecimento, tem um reconhecimento, né? Você vai ganhar ação, aí você vai ter um crédito. Dependendo do valor, né? Pode ser um RPV, né, que é um recibo de pequeno valor, restituição de pequeno valor, então você recebe mais rápido, ou dependendo do montante, se é uma grande indústria, pode gerar um precatório. Né? Esse precatório, ele é um crédito. E se de repente você deve outros impostos estaduais, de repente você pode requerer a compensação, né? Então, boa, o que eu digo, você que é um pequeno comerciante, um dono de salão de cabeleireiro, né? Uma pessoa, por exemplo, a TBL aqui ou qualquer outro meio de comunicação, então você pode procurar o OAB para ter as orientações e de repente um advogado te orientar, você procura o seu contador, porque todo estabelecimento comercial precisa ter um contador, né? É quase que impossível, que a gente não tenha a figura desse profissional. Procure o CRC, o Conselho Regional dos Contadores, para que você tenha orientação como é que é o seu caminho, né? E aí você entra com a via administrativa, né? Ou, dependendo da situação, você vai entrar com a via judicial. Não é uma ação complexa, tá? Então, o pior é fazer essa planilha, esse levantamento, porque aí você pode fazer o levantamento das últimas contas. Aí, se você olhar a conta, ó, tem até destacado, eu até trouxe aqui, não sei se é que não vai dar para ver. ICMS, PIS, COFINS. Então, você vai ver o ICMS, aí você tem que levantar o seu consumo, o que você consumiu, porque na nossa conta o ICMS está sendo calculado em cima, inclusive, dos recursos para funcionamento da ANEEL e da ONS, que é o Operador Nacional de Energia Elétrica. O que é isso? Fala, nossa, Eliana, não estou entendendo. Quando a gente paga a conta de energia elétrica, uma parte é o consumo nosso, o que a gente realmente gasta, e uma outra parte é para financiar a manutenção do fornecimento da energia. O imposto, você vai pagar em cima daquilo que você gastou. Não da manutenção. Não da manutenção. Isso daí é uma obrigação da agência que fornece energia, tá? Então, esse profissional vai fazer esse cálculo para você, demonstrar a planilha, por quê? Pense, para você ter um direito, você precisa deixar muito claro, né? A gente fala, você vai demonstrar a situação de fato. Então você chega lá com uma planilha, fala, olha, ao longo desses 5 anos eu gastei isso, só que o ICMS era dessa forma. Então você vai demonstrar através de uma planilha. É 18% que eles cobram de ICMS na energia. Sim, então é muito alto, né? Aqui no estado de São Paulo. Pode ser que lá no Acre seja menos, né? Mas aqui é 18%. Aí o que você faz? Você vai fazer o cálculo, demonstrar e pedir administrativamente. Eu recomendo que você faça primeiro o pedido administrativo, né?
Pode acontecer, estou falando pode, que administrativamente seja negado, né? Por uma questão de ordem política, administrativa, fazendária, porque ela vai ter que restituir valores. Aí você vai ingressar com uma ação judicial, tá? Vou repetir, a ação você não vai entrar contra a EDP, contra a Electra, não. Você vai ingressar um pedido na fazenda, porque o imposto foi direcionado para a fazenda. Não é a empresa que fornece energia elétrica para você que ficou com esse valor. Ela repassou, ela recolheu os impostos. Então, logo esse ICMS, o que você pagou a mais, você vai pedir a restituição, tá? Por que eu acho importante? O grande comerciante, o grande empresário, a pessoa física, eu, você, né, o meu vizinho, o meu parente, às vezes ele nem imagina que ele pode fazer isso, né? E qualquer pessoa, tanto física, eu, você, nossos ouvintes, como uma pessoa jurídica também pode pedir, né? A nossa preocupação aqui é com o pequeno empresário, a gente precisa orientar o nosso pequeno empresário, porque, na verdade, é ele que movimenta toda a máquina, né? Então, a grande indústria, não, mas nós que recolhemos, que somos pequenos, a grande maioria sim, aí quem estuda economia sabe disso. Então, a gente precisa orientar que nós que damos andamento na grande máquina estatal. Ô, produção, manda essa aí, avaliação técnica da criançada aí no Guarulhos GRU, categoria sub-11 ao sub-14, vai ser ali no campo do Macedo. Então leve a criançada lá, não vai ser uma peneira de um dia só, não. Serão vários, o que o Caê falou, serão mais ou menos uns 3 meses. Então é extremamente interessante, vá lá, o pessoal faz um trabalho muito bacana. Tenho certeza que você vai gostar desse trabalho que eles estão fazendo aqui. Avaliação sub-14, menos de 14, né? Do sub-14, do sub-11 ao sub-14. Vai ser na Associação Atlética Macedo, na rua Claudino Barbosa, 145. Tá certo? Obrigado. Obrigado aí ao pessoal do esporte. Exclusão do ICMS na base de cálculo. Do PIS e COFINS. Do PIS e COFINS. Veja. Também você que é um pequeno comerciante, né, um pequeno empresário, né, que tem a empresa pequena, e você paga o PIS e COFINS, né? Aí o ICMS ele tem que ser destacado, afastado da base de cálculo do PIS e COFINS, porque ICMS é circulação de mercadoria, PIS e COFINS são impostos federais. O que acontece? O seu ICMS, se ele não for afastado, ele vai ficar a maior. Você vai recolher mais, veja, no estado de São Paulo, o montante. Então, o que a gente fala? O grande empresário, ele tem toda uma assessoria para evitar o excesso de pagamento de tributos. E nós que somos pequenos, a gente acaba não tendo essa assessoria, não tendo tempo, ninguém orienta, né? E a gente acaba pagando mais, sendo que se você faz um planejamento tributário, aí você acaba, porque se você for levantar no seu dia a dia empresarial, quanto que você paga de tributo? Tem como você reduzir o tributo de forma legal? A gente está falando aqui de uma forma legal, que a lei prevê. Não de desviar, de pagar não dá o esperto. Não, esperto não. Lei de Gerson não, isso não existe mais. A gente paga, mas de uma forma pensada. O pequeno empresário, ele não é orientado a isso, ele não tem tempo. Daí as incubadoras, às vezes a gente tem faculdades excepcionais aqui no nosso município, né, que tem curso de contabilidade, administração de empresas, de economia. De repente essas universidades, eles têm incubadoras, eles têm pontos de estudo que podem inclusive orientar esse pequeno profissional, né? Nós temos a incubadora em Guarulhos. Isso é muito importante porque você vai fazer um planejamento tributário. Essas incubadoras da faculdade, elas já servem justamente para isso, para orientar aquela pessoa que não teria a condição de contratar uma assessoria jurídica, contábil, tributária, né? Então, veja, o que nós estamos trazendo aqui?
há possibilidade de você reduzir tributos. Veja que importante. Eu tenho um pequeno comércio. Eu posso pedir a restituição daquilo que eu paguei a mais de ICMS. Eu posso fazer um planejamento de tal forma de afastar o ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS, aí eu já consigo reduzir um pouco a mais. Tá? Isso é planejamento. Você pode conversar com o seu contador e de repente falar, olha, como é que eu faço? Tem alguma forma de eu pagar um pouco menos de tributos? Ou eu estou pagando a mais? Eu estou pagando a mais sem necessidade, porque isso é muito suado. A gente sabe que a gente acaba recolhendo muito imposto, né? E a gente começa a questionar, mas será que eu estou agindo de forma correta? Será que eu estou sendo devidamente orientado? E às vezes, aquele pequeno profissional, o empresário, ele não tem tempo de falar com o contador, porque ele é o balconista, ele arruma a estante, ele costura, ele... É o trabalhador com o CNPJ, né? É um trabalhador com CNPJ, né? Que não tem férias, não tem nada, então ele não consegue conversar com o advogado, não consegue conversar com o seu contador. E veja, existem meios aqui no nosso município que você pode procurar profissionais, procura a OAB, procura de repente uma faculdade para ver se tem lá um órgão de orientação, né, que são os estagiários, ou procura a incubadora para que haja uma orientação contábil, para você pagar menos dentro da legalidade. Não adianta nada você pegar e criar uma falcatrua qualquer e depois responder por crimes contra a ordem tributária nacional, porque o não pagamento de impostos de forma ilegal, você vai responder a um processo criminal. E olha só, o Ivanil está dizendo aqui, ó, é sempre uma aula o programa. Não, é sempre uma aula quando a doutora está aqui conosco, né? Robson Moraes também está nos acompanhando. O Benê Sacomã está dizendo que um grande abraço para a doutora Eliana Galvão. Um abraço, Benê. Muito bem. Janilisa Graçano também está conosco aqui. E além da exclusão do ICMS, também tem a exclusão do ISS. Quer dizer que o pessoal, o governo é meio que, sei lá, parece que é meio malandro, vai deixando a coisa andar, se você não falar nada, se colar, colou, você acaba pagando a mais sem saber durante anos e anos. Uma vez eu vi há muitos anos atrás, né, uma pessoa envolvida na política, mas há muitos anos, tanto é que não faz mais parte desse plano, então ele falou o seguinte: o governo, ele sabe quando ele lança uma lei legal, porque nós temos os melhores juristas do mundo, tá? O Brasil tem uma história dentro do direito e da legislação, de gente muito preparada. Então se sabe exatamente que é ilegal e que vai dar problema. Então, se lança a lei, não... Eu estou falando que o pequeno empresário não é orientado, muitas vezes ele deixa passar porque ele desconhece. E tem gente que fala, não quero mexer com direito, com advogado, não quero ingressar com a ação e continua pagando o imposto a mais. Quem reclamar, recebe. Quem não reclamar, não recebe. Então se faz esse cálculo. Tá? Menos do que 10% de quem paga imposto a mais é que pede a restituição. Tá? Então, se fala o seguinte, já se sabe. Então é justamente isso que você falou, né? Aí quando se fala inclusive de reforma tributária, vamos fazer uma reforma tributária? A Assembleia, a Câmara dos Deputados em esfera federal ou em esfera estadual, você pode ver que dá maior celeuma, maior discussão, porque não quer reduzir a carga tributária, que o Brasil é um dos países que mais tem tributos. Por quê? Porque é através do imposto que a máquina funciona, anda. Então a gente tem excesso de funcionários, tem excesso de gastos e assim por diante. E a gente fala que além de ter um excesso de tributos, a gente tem tributos que são calculados de forma errada. E por isso que você precisa estar muito atento. Senão quem sustenta todos esses luxos somos nós, através de um trabalho suado. E a gente tem que ter uma preocupação muito grande, justamente com aquele que tem menos informação, que é o pequeno empresário, o pequeno empreendedor, que trabalha e acaba, às vezes, pagando a mais,
não sabendo que tem um direito de restituição, né? E acaba sendo penalizado e muitas vezes desmotivado, né? Porque você acaba ficando desmotivado. Com toda a razão. Quero agradecer o pessoal que está nos acompanhando. Evanildo Jabá, precisei da faculdade FIG para fazer declaração de imposto de renda. Fui muito bem atendido gratuitamente pela equipe de contabilidade. Para vocês verem, né, que às vezes até para fazer imposto de renda você precisa de outras pessoas. Imagine uma questão mais complexa como é a questão de impostos. Revisão da vida toda, o que seria isso? Isso daí tá não na moda, né? Mas o Supremo Tribunal Federal, ele reconheceu, né? Então é o seguinte: aqueles que tiveram aposentadoria concedida após, olha, 29 de novembro de 1999, pode pedir de via administrativa a revisão daquilo que está recebendo e daquilo que deveria receber. Repete essa parte que é desde o começo, por favor. Então, quem se aposentou? A partir, foi concedida depois do dia 29 de novembro de 1999, pode ingressar com você primeiro pede na via administrativa a revisão da sua aposentadoria. Por quê? Né? Porque a aposentadoria, ela vai sendo atualizada, né, de tempos em tempos, anualmente, só que vou usar de uma forma bem simples para que as pessoas entendam. É cálculo errado. E ao invés de ser reajustado adequadamente, ela vai ficando defasada. Então, há a possibilidade de você pedir uma revisão se você está recebendo aquilo que é correto, recálculo, e se você deixou de receber alguma coisa, você pode entrar com uma ação para cobrar. O Supremo Tribunal Federal reconheceu isso o ano passado, tá? Porque, em 1999 houve uma alteração legislativa que modificou a forma de cálculo das aposentadorias. E essa forma de cálculo da aposentadoria estava equivocada. Então, há a possibilidade de você pedir uma revisão. O INSS calcula de forma errada, vai ficando defasado, tá? Então, não sei se eu fui clara, se algum ouvinte Muito claro, eu acho que ficou muito legal, muito interessante. Então, por que fala? Revisão da vida toda. Então, a gente sabe que não é da vida inteira, aqueles que a aposentadoria foi concedida após 1999. E que tem alguns anos. Dá um pouquinho mais de 20 anos, né? Então, você pode pedir. Quem tem 6 meses, não adianta. Não, você pode até ver se foi o correto ou não, né? Tem formas de recálculo, você pede a sua aposentadoria, depois você procura um advogado um previdenciário para ver se foi feito de forma correta, se o cálculo está de forma correta. Há possibilidade a qualquer tempo de você pedir uma revisão, mas o Supremo Tribunal Federal reconheceu a possibilidade retroativa. Então, tem muitos advogados, né, que estão já preparados para fazer isso. Quem quiser falar com a doutora Eliana Galvão, como é que faz? Olha, pode entrar, né, nas redes sociais ou pode também entrar pelo WhatsApp, né, o telefone é comercial 11 98206 6038. Né, a gente vai ter o maior prazer de orientar e estejam muito à vontade, muito seguros de procurar o AB, procurar o seu profissional de confiança, o contador sempre também, que isso ajuda bastante, né? E se você não tem essa possibilidade, procurar as nossas universidades e faculdades de direito aqui, as universidades e faculdade de ciências contábeis, para você ter pelo menos uma informação inicial, para aqueles que têm muita dificuldade de contratação, né? E precisa da assistência judiciária gratuita ou de uma assistência gratuita. O Celso lá dos Pimentas está dizendo: boa noite, Roberto e doutora Eliana. Guarulhos precisa fazer parceria com o governo do estado para começar a ajudar Guarulhos no setor de moradia. É verdade, tá difícil moradia. Doutora, obrigado. Eu agradeço muito, Roberto, a oportunidade, sempre muito bom estar aqui, né? Eu desejo muito sucesso e que cada vez mais a TBL, né, desponte aí nos meios de comunicação.